Na verdade, a pandemia, ela só coloca na mesa aquilo que já existia. Então, a pandemia, na verdade, ela pode servir com muita razão. Você sempre tenta achar um lado positivo em meio à negatividade, né? Eu percebo isso. Quanto a isso, sem dúvida nenhuma, né? Porque, vamos lá, se alguém considerar isso muito simples, eu digo o seguinte, quando você quer algo, tá, ok? E obviamente guardada aquilo que é da ética, principalmente. Mas quando você quer algo, isso não fere nenhum tipo de ética. Porque, na verdade, a ética é uma questão muito... Moral, por exemplo, esquece. Porque moral é o que é, por exemplo, não tem religiões que você pode ter várias mulheres. Isso... E aí você fala assim, nossa, isso é um absurdo. A moral é cultural. Isso eu acho um absurdo. Exatamente. A moral é cultural. Tá a ética, ela já é uma questão muito mais ligada ao teu dia a dia de valores ali. Então, por exemplo, se você quer algo, tá? E você não fere... a sua ética, não fere a sua ética, aquilo que você considera, obviamente, ético. E aí você fala assim, será que eu pergunto ou não pergunto? Bem, se você não perguntar, a resposta é não, garantida. Exato. O não você já tem. Já tem. É a mesma coisa, tá? Se você... Não, você já tem. É garantido. Então, agora, se você perguntar, você tem a chance, obviamente, de receber um sim, ou um talvez, ou algo. Ou seja, essa é a mesma relação. Então, quando eu digo isso, as pessoas não tinham essa dimensão do que estava... já estavam assim, e a pandemia vem agravar. Por quê? Você tem por exemplo, vamos lá, socialmente, gente, uma coisa é você estar todo dia, toda hora, com alguém, mais que você considera essa pessoa legal, beleza e tal, essa pessoa me faz bem, a companhia e tal. Mas vamos lá, né? A rotina tem seu preço. Lógico. Poxa, é lógico. A rotina tem seu preço. E, obviamente, essa rotina ela foi forçada pela pandemia, talvez de um modo que as pessoas não estavam acostumadas. Não. Ela falava assim, caramba, olha, agora eu vou jogar a bola. Não pode jogar a bola. Não. Eu vou no cabeleireiro. Não pode ir no cabeleireiro. Eu vou bater papo com os amigos no bar. Não vou. Pode. Não vou. A criança não pode sair para brincar. E aí? Então, tudo isso tem um peso muito grande. Porque, na verdade, é normal. Não estou dizendo que isso não seja algo fora da curva. Não é isso, não. Mas, vamos falar a verdade? Antes da pandemia... você tinha uma liberdade diferente, muito maior. Claro. Tá? E aí, todas essas situações, na verdade, que já existiam, elas foram exacerbadas. E aí, obviamente, muitas rupturas aconteceram. Agora, gente, ruptura é o seguinte, ela é de todo mar? Não necessariamente. Tá? Talvez seja... é isso mesmo que você precisa na tua vida, essa ruptura. Isso é uma questão que eu vejo assim, naturalmente. Tá? Volto para a mesma situação, começo, meio e fim para tudo. Toda e qualquer situação, toda tem começo, meio e fim. E aí talvez a pandemia tenha acelerado algumas, atrasado outras ou maquiado outras, mas a questão é essa. Modificou o costume. Isso, modificou os costumes, exatamente. Isso é uma questão fundamental da gente analisar. Exatamente. E esse modificar os costumes talvez tenha trazido à tona algo que já não ali faltando algum... Um pavio. Um empurrãozinho. Um empurrãozinho. Não, vou dar uma empurrada ali que a coisa tá ficando feia. Exatamente. Então, isso faz parte da própria natureza humana, né? A gente tem que analisar processos históricos, né? Na verdade, no mundo moderno, né, a última grande impacto, na verdade, que mexeu praticamente com toda a humanidade foi a Segunda Grande Guerra. Isso já em 1945, de 39 a 45. Exatamente. Certo? Eu vi o Leandro Carnal falando sobre isso. O que quando há uma aceleração no mundo? Pandemia, guerras e pandemias. Então quer dizer que quando tem uma desgraça. Sim, porque na verdade... justamente. Mas na verdade, o pior do ser humano e o melhor do ser humano vem nesses momentos agudos. Exatamente. Porque houve a Revolução Industrial na guerra, agora houve essa aceleração da informática. Agora na pandemia. O que foi benéfico e algumas pessoas não estavam preparadas para isso. Então, e outras pessoas tiveram que se reinventar. Eu quero fazer um contexto histórico aqui em relação, por exemplo, à logística, tá bom? A logística, a origem da logística é na Marinha Americana no fim do século XIX, tá? Mas tudo, se você, por exemplo, eu compro no Mercado Livre, que coisa linda, maravilhosa que eu comprei hoje e recebo amanhã. Certo. Todo mundo fala assim, nossa, que legal, né? Tudo bem, isso foi acelerado pela pandemia. Mas grande parte do avanço
da logística no mundo se deu na Segunda Grande Guerra, por causa dos Estados Unidos. Você imagina bem atravessar o Pacífico, tá? Sair dos Estados Unidos, né? E atravessar todo o Pacífico para chegar na costa da Ásia, no caso do Japão, né? Uhum. E aqui, onde que a guerra terminou? A guerra terminou a hora que, na verdade, os Estados Unidos foi lá e jogou as 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. Tá? Aí que a guerra terminou. Só que, enquanto isso, logicamente, muitas vidas foram perdidas, né? Tanto do ponto do lado americano, dos aliados, quanto do lado japonês. E a guerra só terminou por um motivo básico, porque o povo japonês ele é tão observador, tão leal na época, principalmente, ao seu imperador, que eles faziam de tudo que for possível para, se caso os Estados Unidos invadisse, né, por mar e, obviamente, terra, eles iam... Os Estados Unidos tinham o número dos Estados Unidos de perdas na guerra, estimadas, caso ele invadisse o Japão por terra, era de 2 milhões de soldados. Meu Deus, é muita coisa. Então, eu fui avisando. Eu não estou defendendo os Estados Unidos, não, mas isso aqui é história. Por causa da logística. Sim. Tá? Eu estou fazendo uma ligação porque claro, você teve que criar tecnologia de aviões, de porta-aviões, de navios para transportar tudo isso. Então, imagina bem, saiu o armamento dos Estados Unidos para ir para atravessar o Pacífico, gente. Era uma coisa muito doida. Então, grande parte do avanço da logística se deu por causa da Segunda Grande Guerra. Da dificuldade. Da dificuldade. Tá? E, então, às vezes, quando eu falo contexto histórico, é por isso, né? As coisas não, elas têm todo um processo, tudo tem um processo na vida. Né? Não acontece de uma hora para outra. Não, em absoluto, né? E perceber esse processo, aí você, obviamente, você tem que entender, mas você tem que ter a necessidade, senão não adianta. Dentro a necessidade. Fora, tá? Então, algo não nasceu nada na hora. Pode ir pelim pimpim. Eu falava muito com meus alunos lá na FATEC, gente. Pode ir pelim pimpim, varinha mágica, esquece que isso aí praticamente não existe. Tá? É a história que dizem que tempos difíceis na verdade, produzem homens fortes, não é isso? Exatamente. Mar calmo não faz bom marinheiro, né?